E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado essa semana é o Luciano Potter. Se você não conhece o Potter, ele é jornalista lá no Rio Grande do Sul e ele também faz parte da formação original do Pretinho Básico. Ele é um dos caras que tá lá no ar, no programa de rádio mais famoso do sul do Brasil há mais de 10 anos. Eu acho que deve ser uns 11 anos, se pá. Vamos perguntar pro Potter assim que a gente ligar para ele, mas antes de ligar para o Potter, eu tenho só que dar 2 recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é aquele já tradicional de que você pode ouvir episódios do Eu Tava Lá todos os dias. Além desse episódio que vai ao ar toda segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a gente produz episódios exclusivos para os nossos assinantes que contribuem com o podcast pagando a partir de R$5 por mês. R$5 por mês, você tem episódios do Eu Tava Lá todos os dias, alguns quadros, formatos diferentes que eu desenvolvo com os nossos assinantes aí toda semana. Assina lá pra ver como é que funciona. É só entrar no site eutava.lá/assinantes, eutava.lá/assinantes. Lá tem todas as informações que você precisa para se tornar um assinante e, além de ajudar o podcast a se manter no ar, também receber bastante conteúdo exclusivo que eu garanto é muito legal. O segundo recado que eu tenho para dar é que o Eu Tava Lá possui um e-mail, ouvinte@eutavalá.com.br, ouvinte@eutavalá.com.br. Nesse e-mail, os nossos ouvintes podem enviar as suas próprias histórias para que eu leia nos podcasts diários e depois, se a história for boa, se a galera que assina o podcast e escuta os diários gostar da história, eu vou convidar você para vir aqui no Eu Tava Lá contar a sua própria história e eu garanto que vai ser muito legal. Eu já comecei a gravar alguns episódios com ouvintes essa semana e temos algumas histórias muito promissoras aí que vão ao ar em seguida. Se você tem uma história legal para ser contada, envia com o maior número de detalhes possível para ouvinte@eutavalá.com.br. Se eu ler essa história no podcast diário e você que enviou a história não for um assinante, eu envio essa história para você por e-mail, para você saber que eu li, ouvi como foi a minha interpretação dessa história e alguns comentários que eu fiz, enfim, como foi o episódio. E é isso, eu acho que nada mais justo que a pessoa que enviou a história saiba que a história foi lida e tenha acesso a ela. Afinal de contas, você é o protagonista da história, estou aqui apenas para passar a mensagem adiante. Enfim, agora sim, sem muito mais enrolação, vamos ligar para o Potter e ver que história ele tem para contar pra gente. Alô, Potter! Alô, Brian! E aí, cara? Beleza, cara? Como é que tá? Belezinha, só alegria. Te tirei da gravação do Pretinho agora. Gravação não porque é ao vivo, né? Mas tu saiu do Pretinho e já veio direto. Tecnicamente, tu não me tirou, né? Tecnicamente, eu saí... Acabou, né? Acabou a edição. Então tá tudo certo. Tudo certo. Cara, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui do Eu Tava Lá. Muito massa. E, segundamente, te apresenta pra quem eventualmente não te conheça. Quem é o Potter, de onde tu veio, o que tu faz aí? Bom, Potter é apelido, né? Por causa do Harry Potter. E eu trabalho hoje em 2 rádios e num jornal aqui no sul do Brasil. Rádio Gaúcha, Rádio Atlântida e Jornal Zero Hora. Também na plataforma online deles, todos. Me meti a fazer também alguns podcasts ultimamente. Um deles é o Pretinho, que é um programa de rádio, que na verdade não é um podcast, mas tá vendo cada vez mais podcast. Onde a gente fala um monte de bobagem diariamente. Além disso, trabalho num programa chamado Timeline na Gaúcha, que é um programa um pouco mais sério, mas não tão sério assim. No programa de futebol, porque aqui no Rio Grande do Sul a coisa pega fogo aqui. Na rivalidade entre Grêmio. E também, que mais aí, tô fazendo também fora do ar a Teleflix com amigos meus, que a gente fala de séries e filmes, Podcast Friends com outros amigos que a gente tá vendo Friends capítulo por capítulo e gravando, e recentemente comecei a colocar no ar em só forma de podcast o Potter Entrevista, onde eu vou pegando alguns temas, entrevistando pessoas e ouvindo essas pessoas sobre isso. Mas praticamente demais. Isso. Tenho 39 anos, nasci em 79, tenho um filho de 8 meses que dorme muito pouco. Hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 21 de novembro, ele dormiu umas 8 horas e eu dormi umas 3 horas e meia. Porque tu fica de olho, né? Tem que ficar de olho, exatamente. Exato. Eu tenho um cachorro, tu tem também um Lulu da Pomerânia, né? Exatamente, também tem. Todo mundo acha que é uma mulher, daí por isso que o nome... Todo mundo acha. Por isso que eu botei o nome de Pablo Vittar nele. eu tentei pensar uma piada também quando eu peguei o meu Lulu da Pomerânia, e a melhor piada que eu consegui pensar foi chamar ele de Lulu, porque ele é uma raça que já vem com nome, né? Pior. E aí isso acaba que causa mais confusão na cabeça das pessoas, porque a Lulu é também sonoro, o nome feminino, né? Sim. O apelido pode ver, o Lulu Santos é uma prova disso. Pois é. Exatamente. E agora a gente vai castrar o Lulu e eu tô com um pouco de preocupação que eles continuem colocando ele como fêmea na ficha. E eu não sei se tem castração de fêmea, talvez eles façam a cirurgia errada lá. Olha, tô preocupado. Pode ser que aconteça. Mas o que eu ia falar é que eu tenho um cachorro há pouco menos de um ano e nas primeiras noites dele aqui a gente já ficava meio assim, de pô, será que tá dormindo direitinho? Será que ele tá respirando e tal? E um filho deve ser isso num patamar elevado pela milésima potência, né? Pior que é isso aí, cara, porque é que na
verdade, ali tu já é mais responsabilizado, né? O cachorro, eu acho que ele é meio lobo, claro. Né? E rapidamente aprende. Apesar da criança também aprender. Só que a gente tá uma adaptação pra fazer com que ele durma mais. E esse tá sendo o nosso problema, porque ele tava acostumado a dormir só no colo e agora a gente tem que tirar o colo dele. E aí vem aquela expressão, né? Pô, tirou o colo do cara, né? Então ele tá sofrendo, mas vai passar. Na semana que vem já melhorou tudo já. Vai, com certeza. Cara, e tu falou dos podcasts que tu participa. O podcast de Friends, eu achei a ideia genial. Não ouvi porque eu não assisti Friends. Tenho o projeto de começar a assistir um dia e aí, quem sabe, eu comece a acompanhar o podcast no timing ali, de ver o episódio e ouvir depois, que a ideia é meio essa, né? É, exatamente. Eu acho até que tem mais graça se tu olha o capítulo e depois nos escuta, assim, né? Eu tava na mesma situação que tu, Brian. Eu nunca tinha visto Friends. Eu vi Friends em algumas aulas de inglês pra aprender phrasal verbs e olha lá, tipo assim, não sabia das características dos personagens. Cara, e a gente acabou a primeira temporada agora numa surpresa absolutamente agradável. É um momento de delícia. É uma pena que eu só posso ver um capítulo por semana, né? Pra eu poder ir devagarinho com ele, né? Cara, é uma das coisas mais legais da minha vida. Mais legais da minha vida legal. Hoje, assim. É muito massa. Quem não viu, eu sei o que tu tá sentindo. Eu tinha o mesmo preconceito com Friends. Exatamente o mesmo. E esse preconceito foi quebrado na obrigatoriedade de fazer um podcast, entende? E em cima disso, porque os outros 3 integrantes, que é a Juju Macena, a Bárbara Sacomori e o Marcão Magro Lima, já viram Friends. E eles estão revendo. Eu tô vendo e descobrindo tudo. Então eu seguro spoilers ali, sabe? O spoiler é só do capítulo que a gente acabou de ver. A gente acabou de gravar. Essa semana a gente tá lançando o primeiro da segunda temporada. Legal. E tu tá fazendo certinho. Tu tá vendo o episódio, gravando e depois vendo o próximo só na semana seguinte. O máximo que eu vejo foi 2 ou 3, assim, porque eu sei que eu vou viajar, a gente precisa gravar 3 numa semana, né? O podcast tem no máximo 22 minutos, que é o máximo que tem um capítulo de Friends. Então é curtinho de gravar, é bom de ver. Em 1 hora tu consegue fazer as duas coisas. Olhar o capítulo, gravar e uploadar ele. Show de bola, que massa. E o Potter Entrevista, que é o podcast que tu começou mais recentemente, que é uma pegada meio parecida com eu tava lá, se parar pra pensar, que é tu ligando para pessoas, mas com uma abordagem diferente, né? Um papo mais sério sobre política e tal. Tu tem um foco, né, Brian? O teu, né, que é ouvir histórias, né? Sim. Assim, né? Eu tava lá e aí vivi isso. O Potter Entrevista eu não sei quanto tempo vai durar, mas enquanto eu tiver vontade e tesão de fazer, eu escolho um tema e aí entrevisto pessoas completamente diferentes, que pensam diferente sobre o tema. E aí eu tento não interrompê-las, eu tento que elas falem 90% do episódio. Obviamente que eu vou guiando com perguntas, repito alguma coisa, faço algumas perguntas que são desagradáveis, mas é mais ou menos isso que acontece, assim, e a resposta está sendo muito boa. É incrível que é um cara que trabalha com microfone, no programa que eu menos falo, Brian, é o programa que eu mais recebo elogio. É bizarro, né? Eu acho que eu descobri o pote de ouro lá atrás, o arco-íris. Falar menos em rádio, falar menos em áudio. Cara, uma coisa que eu acho muito legal do Potter Entrevista é que, assim, eu não sou um cara muito politizado, eu não fico dando opinião política nas redes sociais, eu gosto de ouvir as opiniões dos outros. E no Potter Entrevista, eu tenho percebido uma coisa que era até então imperceptível pra mim, que é como as pessoas são legais, cara. Tem gente lá que tu conversa e que eu só vejo, tipo, a Ana Paula do vôlei que tu entrevistou. Sim. Ela é uma mulher que eu só via ela ou em silêncio jogando vôlei, ou no Twitter xingando a galera e brigando com todo mundo. No teu podcast eu ouvi ela uma pessoa super serena, trocando ideia de boa, dando opinião dela e tal. E eu achei isso muito legal do teu podcast, que os dois lados tu consegue ver que as pessoas são de boa, assim, dá pra conversar. Acabou o primeiro turno, eu tava no timeline da Rádio Gaúcha, que é o programa de rádio, e aí tava em Porto Alegre o Marcos Pianjas. Eu falo isso porque o Pianjas não é mais meu colega, ele era meu colega, né? Ele não mora mais aqui, mora em Curitiba. Sim. Aliás, o Pianjas fez a tríade, ele se criou em Floripa, veio pra Porto Alegre e agora mora em Curitiba. Ele pode opinar qual das 3 capitais do Sul é mais legal de morar. Mas, ele pega e aparece no estúdio ali, um dia depois do segundo turno, tá definido que vai ser Haddad contra Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul a gente também tinha um segundo turno pra governador. E aí, cara, o Pianjas, a gente pergunta pro Pianjas, e aí, tu não tá sentindo que tá viajando no Brasil pra palestrar, né, e tudo mais, tu tá sentindo que tá assim? Ele assim, cara, eu não sinto isso porque ao vivo não tem isso. A gente acha que o mundo é o Facebook, é o grupo de amigos do WhatsApp, sabe? Muitas brigas que a gente tem no WhatsApp, se a gente estivesse numa mesa de bar e estivesse falando das mesmas coisas, a gente não ia estar brigando. O clima não ia parecer que era de briga. Entende? Então, talvez esse seja o teu sentimento. Quando a gente ouve as pessoas e deixa elas falarem, né, mesmo discordando, a gente acha que no mínimo aquela pessoa é legal, né? Tipo assim, pô, que cara legal, discorda de tudo, mas que cara gente boa, que flow legal, sabe? Que cara mais tranquilo e sereno. E eu tô descobrindo isso tudo, não é só tu que tá descobrindo como ouvinte, porque como eu sou um ouvinte do programa também, a mesma coisa acontece. Claro. Então, né, ouvir as pessoas faz muito bem, por incrível que possa parecer. Que demais, que demais. Cara, além desse podcast que tu tá fazendo, o próprio Pretinho Básico, ele é também um formato de podcast, que inclusive eu morei aí no Rio Grande do Sul até 2013, né, eu nasci aí, sou lá de Rio Grande, bem no sul do estado. Quando eu vim morar em São Paulo, eu meio que perdi o contato com o Pretinho, porque eu ouvia no rádio, e aqui não tinha mais a rádio pra ouvir. E aí, depois de um tempo, tipo, uns
uns 3 anos que eu já tava morando aqui, eu redescobri o Pretinho através do podcast. E foi bem numa semana que vocês estavam falando sobre fazer um Pretinho ao vivo em São Paulo. Tu lembra disso? Faz um tempo já. Lembro. A gente até botou pra vender algumas coisas aí. Venderam 10 ingressos, um rotundo fracasso. E dos 10 ingressos, 7 era da família do Duda Garbo, que o pai dele mora aí. Mas o Pretinho, ele existe aí no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também, né? Que a Atlântida passa lá também. Há muito tempo, né? Tem mais de 10 anos já. Há 11 anos, cara. A gente começou no dia 2 de abril de 2007. Boa. E a galera que te conhece daí certamente já ouviu muitas histórias tuas, que tu conta diariamente, até algumas mais de uma vez, obviamente, porque a audiência deve ser rotativa, né? Sim. Mas eu imagino que tem algumas histórias que ou tu não contou inteira, não pôde contar com detalhes, por ser um programa que é ouvido por todo mundo, né? Não tem faixa etária. Ou então alguma história que tu nunca pôde contar. Eu já gravei com o Cosmo aqui algumas vezes e ele se solta e conta algumas coisas bem pesadas, assim. Quando eu te convidei pra participar do podcast, tu chegou a pensar alguma coisa específica? Ou tu quer dar uma pincelada de alguma coisa que tu já contou no podcast? Essa é uma coisa engraçada, porque quando tu colocou no Twitter ali, né, que a gente ia bater esse papo aqui, as pessoas começaram a lembrar de histórias já conhecidas, assim, e aí eu fiquei pensando, cara, será que tem alguma história que eu nunca contei? Não, certamente deve ter, né, mas eu cheguei a uma conclusão, como eu abro da minha vida, eu fico brincando que eu não falo da minha vida particular, e, cara, eu falo pra cacete da minha vida particular, na verdade, sabe? É meio louco, assim, sabe? Então, sei lá, talvez a gente possa ir pegando, porque tu vai abrindo o leque de histórias, assim, né? Tu chegou a pegar, pega o teu Twitter e vai naquele tweet e vê algumas... Eu selecionei algumas. Então vai colocando que eu vou contando, eu vou lembrando de outras coisas e a gente vai tentando lembrar de lugares que eu tava lá ou de situações que eu tava lá. Maravilhoso. Cara, uma coisa que eu fiquei bem impressionado foi que eu fiz esse tweet ontem à noite, justamente nessa ideia, assim, porque como eu ouço o Pretinho há muito tempo, certamente tem coisas que tu já comentou lá atrás e que eu não lembraria agora. E teve um cara que comentou que o pai dele trabalhou num posto de gasolina que o teu pai tinha no Alegrete. Exatamente. Tu viu esse tweet? Exatamente. Cara, como o mundo é pequeno. E Alegrete é uma cidade no oeste do estado do Rio Grande do Sul, perto da Argentina e do Uruguai, lá. É o maior município em extensão, né? Não na cidade, mas em terra. E quem não é boi lá, cara, é dono de boi. Tipo assim, então é uma coisa ou outra. E aí o meu pai era funcionário do Banco do Brasil, saiu naqueles sistemas de previdência, aqueles caras, como é que se chama? Aquelas coisas de sair quando sai do emprego. PDV, que é? Isso aí, demissão voluntária. Olha isso aí. E aí ele, junto com o colega dele, comprou um posto achando que iam ficar rico. E eles começaram a ficar ricos, realmente, assim, sabe? Até porque ele botava os filhos dele pra trabalhar, né? Que lá veio muito carro na vida deles passagem, né? Nos sábados de manhã lá pros playboyzinhos, ficar dando volta na praça de Alegrete lá, pra pegar as mulheres que eu queria pegar, e eu não pegava porque eu não tinha carro. Então, mas os carros tão bem limpos. Eu falava, tá vendo o carro ali do fulano ali? Que geralmente no interior, o cara que tem mais dinheiro é nome e sobrenome, né? Tá vendo o carro lá do Vinícius Moura? Pois foi eu que lavei. Sabe? Tipo assim, aí o cara com a guria que eu queria pegar dentro do carro lá, era sofrimento. Mas esse cara trabalhou lá, como o pai dele era frentista, o pai quebrou, porque mudaram, cara, a via. O pai ficava numa esquina de uma praça do Alegrete, e aí mudou a via, porque todas as vias levavam ao posto do meu pai. E aí os caras do trânsito mudaram lá, agora deixaram a praça só com uma mão, e o posto quebrou. Putz, virou a mão da rua. Exatamente. Cara, então, pra mim foi bom, porque eu parei de lavar carro, né? Mas pro meu pai foi terrível. E pra nossa família também, assim, porque a gente teve que correr atrás. E eu já tava morando fora, eu só lavava carro quando eu tava indo pra lá pra feriados, assim, que eu ia visitar minha família, né? Mas aí acabou que acabou dando certas coisas e eu pude me manter ainda em Porto Alegre pra poder fazer os estudos e começar a trabalhar, assim. Mas essa coincidência foi louca mesmo, cara. Eu não imaginava nisso, assim. E aí o guri disse que eu falava no posto que eu queria ser jornalista, né, cara? Eu acho que ele inventou isso aí na real, cara. Não lembro de estar cagando essa tese lá no posto, sabe? Tipo assim, aquela coisa meio filme americano, né? Lavando o carro de um cara assim, depois de lavar esse carro, eu quero estudar para ser um jornalista, assim, tipo assim, cara, duvido que eu tenha falado essa frase. Mas a história me serve, a história é uma história meio Forrest Gump, assim, né? Então é bom pra mim, se é bom pra mim, então é verdade. Então é verdade. Certamente eu falava olhando pro nada, assim, isso, assim, sabe? Né? De lavador de carros a um jornalista em Porto Alegre, sei lá. Até porque ninguém sonharia com uma coisa dessa, né, Brian? Não, e é bem específico aqui, ó. O cara que mandou o tweet foi o Christian Biller. E ele falou assim, com 16 anos, o Potter falou que ia ser repórter e ia cobrir uma Copa do Mundo. Exatamente. Cara, muito específico. Da onde, né? E acabou de ter trabalhado realmente em 2 Copas do Mundo, na África do Sul e na Rússia agora, e no do Brasil, que qualquer jornalista do Brasil trabalhou, né? Na verdade, qualquer jornalista do Brasil cobriu a Copa do Brasil, né? Mas viajar realmente é muito legal, cara. Na Rússia eu não vivi nada daquelas situações, assim, eu poderia ter histórias pra contar da Rússia, né? Mas eu tinha um filho de 3 meses em casa, então eu optei pra aquele lado mais Vladimir Putin, assim, sabe? Deixar de lado. Então, prostituição, drogas, máfia russa, KGB, eu não vivi nada disso aí. Eu fui um carola na terra do
doping. Sim, a terra do doping, isso mesmo. E tu tava falando do teu pai, nesse tweet aqui, nessa thread que a gente formou de histórias, teve um cara que falou, pede pra ele contar a história do pai dele no cemitério. Essa história é boa. Acontece o seguinte, tá, cara? Eu não sabia disso, tá? Mas eu pensei que quando tu enterrava uma pessoa, aí eu digo enterrar no sentido morte, literal, né? Eu pensei que tu enterrava a pessoa, botava no caixão, e a pessoa ficava pra sempre ali, entende? Sim. Enquanto ela existisse, exatamente, enquanto tu tivesse. Mas eu descobri que não, que tu paga por um tempo e depois tu tem que retirar os restos mortais. E é uma coisa horrorosa, porque tu retira os restos mortais num saco de lixo preto, ou numas sacolas do Zafari, ou do Nacional, sei lá. E aí leva pra casa e decide o que fazer com o que sobrou ali, né? E aí teve um momento onde a minha família, eu não tava lá na cena, a minha família foi retirar os restos mortais do meu avô Mário lá. E aí foram as 3 irmãs, a minha mãe e mais as 2 irmãs, né, filhas dele. E aí o meu pai foi lá pra dar uma força, né, pra literalmente carregar os sacos de lixo onde eles iam botar o meu avô. Cara, que clima pesado deve ser isso. Tu tem ideia de quanto tempo depois do falecimento dele aconteceu isso? Acho que uma década depois. Acho que foi uma década depois. E aí aconteceu o seguinte, foram lá, e aí o caixão, na hora que eles começaram a puxar da gaveta, tava trancado, né? E aí os 2 trabalhadores, sem nenhum envolvimento, né, emocional com a situação, ficaram putos com a situação e começaram, tipo assim, eles tiveram um problema, que eles iam ali, abriam a lápide, né, arrastavam o caixão e tava resolvido isso. Então eles tiveram um problema, que era tirar o meu avô ali de dentro. Então o que aconteceu? Eles começaram a puxar, e aí puxaram, e aí desabou o caixão. A parte de trás, que certamente a minha família não gastou muito dinheiro com isso, né? E aí desabou, e aí o meu avô tava enterrado numa ladeira, e o meu pai tinha deixado as irmãs sozinhas pra viver aquele reencontro com o pai delas ali. E o meu pai tava na ladeira, então eles puxaram forte aquele caixão, e aí caiu o meu avô, né? Porque desandou a parte de baixo do caixão. Certamente um caixão vagabundo. E aí, fez uma polvoadeira com os restos mortais do meu avô, e aí o crânio do meu avô começou a girar pela ladeira, ladeira abaixo, literalmente. E aí meu pai tava lá embaixo, e aquele crânio veio pegando velocidade, né? E aí o que o meu pai pensou? Meu pai pensou, não, vou ter que segurar esse crânio. E a única possibilidade que ele viu de segurar foi matar a bola de futsal. Então a cabeça do meu avô veio, girando, pegando velocidade, e meu pai foi com a mão meio goleiro, assim, mas ele viu que dava pra matar, ele pegou e pá! Matou a cabeça do meu avô, e aí pegou como bola de sinuca nos olhos do vô, né? E viu e entregou o crânio pra minhas tias e pra minha mãe, que estavam chorando desesperadas, né? Porque o avô tinha rolado, e aí entregaram a cabeça do meu avô pra elas, assim, e aí elas seguraram o crânio, assim. Foi uma cena meio inusitada, assim. E o pai me contou a cena, assim, e ele não me contou rindo. Ele me contou como uma história triste, entendeu? Só que eu não consegui aguentar. Enquanto eu ouvia essa história, eu me mijava rindo. Eu tive que levar isso aí pro ar, obviamente, né? Que é pra divertir as pessoas. Então, essa é a história da cabeça do meu avô. A cena dele pegando a cabeça com uma bola de boliche, com os 2 dedos no olho e outro no nariz, assim, deve ter sido marcante. Pra te ver como meu pai é um esportista, né? Ele matou o crânio como um jogador de futsal e carregou ela como uma bola de sinuca, uma bola de boliche. Sabe porque já jogou sinuca? Boliche, sabe? Tem uns furinhos ali, né? E aí os olhos e o nariz, claro. Eu acho que os caras pensaram na bola de boliche assim, Brian. O boliche deve ter surgido dessa forma, e aí depois ficou ruim. Pensa comigo, certamente alguém fez isso. O boliche deve ter nascido muito tempo atrás, né? E aí certamente a bola eram crânios, né? De seres humanos já, obviamente, mortos, né? Exato. Essa é uma história, assim, sabe? E é a minha única história de cemitério. Eu não tenho nada de cemitério. Nunca transei em cemitério, nunca foi gótico que tomava vinho no cemitério. Não bebi nada disso aí. Uma das provas de que o boliche é muito antigo é que os Flintstones jogavam boliche com os dinossauros ao redor. Prova, não tinha pensado nisso. Na época era só tudo na base do osso, então devia ter crânios envolvidos, com certeza. Exatamente. Falando ainda em acidentes, aí, além do acidente do caixão que caiu, teve algumas pessoas falaram, diz pra ele contar a história da batida de carro. Batida de carro? Batida de carro. O cara falou que foi um aprendizado a história da batida de carro, e ele citou o apelido de algum amigo teu, que eu não anotei, mas eu acho que o carro era do teu amigo, não era teu. Cara. É verdade. Essa história é longa. Essa história é longa, ela parece uma piada, na verdade. Acontece o seguinte, tá? Alegrete ainda, o meu amigo Cássio. Eu não sabia dirigir. Tá. Eu era um dos poucos caras, como em cidade interior, uma das diversões é dirigir, né? Aumentar a velocidade geralmente é uma coisa divertida. Né? Ali tu falou na primeira história que tu lavava carro, e o interior, ele é muito ligado a carro, né? O cara, ele só consegue ter uma vida sexual ativa, chegando na idade ali, que ele tem um interesse por isso, se ele tiver um carro pra andar
andar por lugar nenhum, porque geralmente o interior não tem muito onde ir. É só pra tu passear ali perto de casa. E no Alegrete tem um lugar onde todo mundo vai na noite, a praça, e aí os caras ficam girando na praça com o carro. Tipo assim, gasta um tanque, gasta R$200, R$250 girando na praça. E aí essa história é a seguinte, tá? Ela começa de um jeito e ela acaba de uma maneira completamente diferente. Eu não sabia dirigir, certo. E aí esse meu amigo Cássio, que era meu colega de aula, falou, eu vou te ensinar a dirigir. Meus pais foram pra praia e deixaram o carro. E aí eu tenho uma chave reserva, então eu vou te ensinar a dirigir. Beleza. Além de a gente andar pela cidade de noite, a gente ganhava, né, 4 rodas, né? Aí uma noite qualquer lá eu peguei o carro, quase madrugada, e aí saí a dirigir com o Cássio pelas ruas menos movimentadas, o que na real era praticamente toda a cidade. E aí eu fui dar ré nesse carro, que era um Cadete, e esse Cadete tinha um aerofólio. E eu dei a ré, cara, e freiei antes de bater numa porta, numa árvore, que tava assim, eu entrei numa garagem pra dar a volta e eu dei a ré e quase bati na garagem. Eu pensei que eu tinha engatado a primeira e tava engatada a ré ainda, acelerei e arrebentei com o aerofólio. Puta merda. Eu lembro, só de contar essa história, eu lembro da sensação de arrependimento na cama sem dormir com isso. Nossa, porque a gente tava com o carro roubado, a gente tinha batido o carro e a gente não tinha dinheiro pra arrumar, então a gente tava desesperado. E, pô, os pais do Cássio confiavam em mim, assim, sabe? O cara sabe que no interior tem, na capital também tem, assim, sabe? Quando os pais dos teus amigos gostam muito de ti, assim, sabe? Então eu tinha, quebrado o carro do tio, que era um carro que tava sendo roubado, então eu ia me queimar com eles, além do processo de arrumar, né? Como é que eu ia arrumar? Como é que eu ia pagar um aerofólio novo? Bom. Até aí tu só sabia limpar, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Foi a pior noite da minha vida, não dormi direito, e no outro dia chegamos no Cássio bem cedo, cara, o que a gente vai fazer, cara? E aí ele assim, cara, eu tenho uma ideia. O cara aqui da frente, dessa mecânica, ele arruma isso. Vamos ali e vamos abrir o jogo pra ele. Vamos falar que a gente tá numa situação muito, muito horrorosa e que a gente precisa resolver esse caso, né? E aí, beleza. Chegamos o cara lá, o cara viu, falou assim, não, eu consigo arrumar isso. Deixa comigo, eu consigo arrumar. Olha. E veio de tarde aqui, traga o carro de tarde, que eu vou estar livre, e aí tá tudo certo. Beleza, temos uma luz no fim do túnel. Fomos de tarde, largamos o Cadete lá, e aí o cara, eu vou arrumar pra vocês. Dá pra arrumar mesmo, era o que eu pensava, vou botar uma massinha aqui, e beleza. Só que eu preciso que vocês fiquem aqui comigo. Nossa, tá beleza. Foi um pedido meio estranho. Ficamos lá. E aí, o cara começa a frase assim, eu não contei pra vocês que eu lutei na Segunda Guerra Mundial, né? É muito papo do cara que quer puxar assunto, né? E nós, assim, a matemática, ela era impossível. A Segunda Guerra Mundial, ela acabou em 45. Ele era um senhor, mas eu tô falando de 97. Então, ele deve ter tido 18 anos em 45. A gente tava em 97, imagina a idade que tinha que ter. Só que eu e o Cássio, a gente se olhou e falou assim, não, nós precisamos dar corda. Porque toda a história que começa com, tu sabia que eu estava na Segunda Guerra Mundial, essa pessoa, tu merece ser ouvida, né, cara? E nós, beleza, vamos ouvir. Nós, não, a gente não sabia. Não, e ele mancava. Ele assim, você sabe por que eu manco? Tá. Nós, não, é por causa da Segunda Guerra Mundial. Porra, então tá, beleza. E aí ele começou a contar a história. A história é a seguinte, ele tava na Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial não é como a gente pensa, Brian, que é pauleira todo tempo. Tem um momento que os caras param. A partir de agora, eu tô contando tudo que o cara me contou, tá? Tudo que tem aqui era o que o cara contava. Então, se vocês acham que tem alguma inverdade aqui, o problema é dele lá. Aí, ele contava assim, não, a guerra não é tão feia assim como fala. Né? Por exemplo, o que acontecia? Nós ia lutar, e no entardecer caía, cada um voltava pro seu campo. Cada batalhão voltava pro seu campo. O batalhão lá dos nazistas voltava pro acampamento deles, nós voltava pro nosso. Só que Totalmente profissional, né? Tranquilo. E aí, numa das coisas, eu perdi uma perna. Veio um estilhaço, voltei e perdi minha perna. E aí eu voltei pro meu acampamento, meus amigos me levaram pro acampamento, e aí o médico falou, cara, nós vamos ter que amputar tua perna. Acontece, coisa de guerra. E eu olhava pra perna dele assim, tipo assim, pô, mano, eu tô vendo 2 pernas aqui. E aí ele olhando pras pernas dele e falou assim, tu deve estar pensando por que eu tenho 2 pernas, eu vou te contar o porquê. Depois de dias da operação, aquela dor toda, aí consegui me recuperar, e aí eu saio do acampamento onde eu tava, daquele camping, assim, daquela barraca que eu tava de pessoas que estavam sendo recuperadas, e aí saio a caminhar pelo nosso acampamento. E aí não falou onde era, se era na Itália, se era na Suíça, era na Europa, né? Certamente. Aí, cara, ele falou assim, e aí eu cheguei e vi uma cena horrorosa. Eram montes de pernas, montes de braços, partes humanas, entende? E aí eu peguei, aí eu cheguei assim, só um pouquinho. Os caras separaram as pernas, os caras não separaram as pernas em pernas esquerdas e direitas. E aí eu peguei, o cara me contando isso aí, tá? Presta atenção que esse cara tá contando essa história pra nós. E aí eu cheguei e falei, aí peguei e comecei a olhar as pernas, e foi só porque essa perna aqui é da mesma altura que eu tinha outra perna. E aí eu peguei uma perna direita, levei lá pro meu médico, falei, cara, tu não tem como tu botar essa perna em mim? E o médico olhou e falou assim, tem como olhar. Puta
puta médico foda. Tem que eu botar. No olho, assim. Botar, falou, não, do caralho, eu vou botar em ti e aí nós ganhamos um soldado. E o cara tá beleza. Claro, volta pra Pegou, cá. costurou a perna lá, os nervos da perna e tudo mais. E o cara pegou e ganhou uma perna. Beleza, voltou pra guerra, ganhamos um soldado. Ele tá lá um dia, uns 10, 15 dias depois, lutando na mesma guerra. Tá lá deitado atrás de uma trincheira. De repente ele sente um toque no ombro dele, que assim, ele olha assim, que houve, cara? E o cara assim, Champ, eu preciso te falar uma coisa. O que? Sabe essa perna que tu pegou aí? E o cara, sim, essa perna é minha. O cara contou isso pra gente, cara. Ele contou essa história como se fosse real, cara. Você acreditar nisso, cara. Tem coisas que falam Alegrete na real, cara. Tu que é de sabe disso. O cara contou, e aí ele falou assim, e aí eu falei pra ele assim, mas agora nós estamos numa batalha. Eles, não, depois que nós voltar, nós acertamos. E eu te ajudo a procurar a tua perna. E aí eles voltaram pra imagina, acabou a guerra daquele dia acabou, os caras pararam de atirar, não, aí foram descansar, voltaram, procuraram no monte, acharam a perna dele, tiraram a perna do cara, botaram a perna do cara, botaram a perna dele, e era a perna que ele tava nos apresentando lá, e arrumando o cabelo. O cara contou isso como uma coisa real, cara. Ou seja, é legal os mentirosos. Os mentirosos, ele tem algumas coisas pra dar pra gente, né, cara? É bom, e o mentiroso, ele sabe a hora de contar a mentira dele, porque vocês precisavam dele naquele momento. Exatamente. Vocês precisavam da expertise dele em consertar cadete, e vocês eram obrigados a aguentar qualquer coisa pra ele poder ajudar. Importante, ele arrumou o aerofólio, a gente tinha um aerofólio novo, aí voltou, aí uns 15 anos depois eu tô na casa do Cássio, e o pai dele tá lá, e o pai dele falou pra nós que sabia. Quando ele voltou, ele viu que o aerofólio não tava como tava antes. E aí, os gringos certamente devem ter roubado o carro, devem ter batido e pedido aqui pro velho da frente arrumar. Ou seja, os pais sempre descobrem as coisas que a gente acha que não descobre, né, cara? Não adianta querer esconder coisas dos pais, que eles sempre sabem de tudo. Impressionante. Essa é a história da batida do carro. Imagina, começa com uma batida de carro e acaba com um cara trocando pernas na Segunda Guerra Mundial. Realmente parece uma piada, e esse cara deve ter contado essa história pra muita gente. Cara, eu acho a história maravilhosa, e assim, eu não consigo transportar em áudio o jeito que ele contou a história. Ele contou a história de cara, assim, ó, não tem como não acreditar nessa história. Ele conta com uma... O cara passa uma credibilidade. Não, uma riqueza de detalhes, assim, que tu, assim, certamente isso aconteceu. Sabe, o que atrapalhava ele era a idade dele, né? Porque, tipo assim, ele teria que ter 100 e poucos anos pra ter lutado na Segunda Guerra Mundial, quando ele contou pra gente. Né? Sim. Não, vamos lá, ele tinha que ter 18, mais uns 60 e poucos ali, né? 60 e 55. Ele teria que ter 70 e poucos anos. Ele tinha, sei lá, 58 quando ele arrumou o aerofólio. Ele teria que ter lutado naquela guerra com 10 anos de idade. Muito bom, cara. Ainda com histórias envolvendo amigos, teve um cara que falou pra tu contar a história do teu amigo que tentou se matar. Nego Mauro. Essa história é de boa? Nego Mauro, é pra te ver como tudo tá interligado. Também foi no Alegrete, também um amigo meu de infância, um dos primeiros amigos meus que eu morava na Bahia, e eu fui pra lá quando eu tava na segunda série pro Alegrete, pro Rio Grande do Sul, foi uma transformação. Tanto que o meu apelido na Bahia, desculpa, meu apelido na Alegrete é baiano, né? Porque era aquele baianinho que chegou. Porque tu veio da Bahia. E aí o Nego Mauro roubou o carro do pai dele. Não roubou, ele tinha permissão. Olha, tudo a ver. E aí ele saiu com o carro, foi um dos primeiros caras a ter carro pra gente dirigir, assim, sabe? Muito antes de ter carteira, né, de passagem. Mas é um crime que já prescreveu, então não tenta empreender o Mauro. E aí o Mauro bateu o carro dele, chegou em casa e aí não tinha dinheiro pra consertar. E aí ele pensou, não, eu vou resolver isso. Eu vou me dar um tiro. Caralho, como assim? E aí não tem como meu pai ficar bravo comigo. Só que o Nego Mauro, ele se deu um tiro na barriga. Cara, que absurdo. Tentou se matar com um tiro na barriga. Nossa, e aí a bala atravessou ele e não pegou nenhum órgão. E aí foi aquela gritaria em casa, e ele tinha uns sobrinhos que moravam com ele, os sobrinhos entravam no quarto dele, cheio de... Tinha sobrinhos de 6, 7 anos de idade, e eles pegaram e entraram naquela sangueira, ele na cama, assim, e eles pegaram e acharam a bala e falaram assim, olha aqui, vô. A bala que o tio Mauro se deu. Era a bala do revólver no chão, no meio do sangue. Cara, que história absurda, cara. É pra te ver a loucura que é, né? Alegrete, cara. Sejam bem-vindos a Alegrete, né? Alegrete é tipo aqueles tipo Fargo. Sabe a série Fargo? Aquela cidade interior, aquilo lá. Alegrete quem olha aquelas cidadezinhas lá é exatamente aquilo. Alegrete é exatamente aquilo. As histórias... Mas é uma coisa muito triste, né, cara? Eu perdi muitos amigos correndo de carro. Imagina. Perdi muito amigo brincando com arma, sabe? Mas como é tudo meio inacreditável, assim, essa história do Mauro até não é tão longa. Ela é só o inacreditável dos sobrinhos entrando no quarto sem noção do que tinha acontecido, sabe? Sim, imagina, sim. Cara, cara, que absurdo. O Mauro tá vivo, tá bem vivo, tá bem gordo, tá cheio de vida. E se arrepende de ter dado um tiro. E ficou quase um mês no hospital. Que bom. Tentando se recuperar. Cara... Não, se a bala atravessou o cara, ele é um cara muito sortudo, né? De não ter dado merda. Mas é uma forma estranha de se matar, né, Brian? Na real, né? Com tiro na barriga. É o típico cara que não quer muito. Ele quer se matar, mas não quer muito. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos tentar. Com receio. E a história do soco na boca, tu sabe qual é? Só assim? Sei qual é. Eu contei ontem, eu apanhei 2 vezes na minha vida, né? Uma pra parar com bullying no colégio. Um cara fazia bullying comigo, e aí eu fui lá, não, vamos brigar, sabe? Aí o cara me cagou a pau, e aí acabou o bullying.
né? Porque ele já tinha batido em mim. Ah, funciona? Funciona muito. Pra acabar com o bullying e apanhar é muito bom. Isso tava na 4ª série. E a outra história foi o seguinte, aí já grandinho, eu tinha um amigo que era metido, né? Muito metido, brigadorzinho, assim. E aí um dia tava botando eu e ele mais um outro amigo pra casa, já de manhã cedo, isso aqui em Porto Alegre. A gente tinha uma boate chamada G-Powers, cara, que só tocava black music, era do caralho, sabe? Tocava, sei lá, Kung Fu Fighter, sabe? Sim, claro. Sabe, todo mundo dançava. Era tipo aquela festa do Benê no Cidade de Deus. Lembra aquela festa do Benê? Que matam, aliás, o Benê, né? Naquela festa, né? Bom, eu não sei se é spoiler, foda-se, cara. Quem não viu Cidade de Deus tem um doente mental, se não viu ainda. Né? Já devia ter visto. E aí o seguinte, cara, aí a gente tá voltando pra casa e tem 3 caras conversando na nossa frente. E a conversa dos caras eram as peripécias da noite deles. E já era de manhã cedo já. Entende? Já tinha sol já. E aí os caras estavam contando, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, blá, 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 então contando as histórias. E aí esse meu amigo metido, a gente tava a cerca de 3 metros dos caras atrás deles. Esse meu amigo metido chega e fala assim, que tu fez o... Tá, vamos dizer que o cara tinha comido uma mulher. Que tu comeu o quê? Ele falou. E eu assim, cara, esse cara é louco, né? E aí os caras pararam. Ah, eles ouviram, olharam pra trás e falaram assim, o que vocês falaram? E aí eu fiquei em silêncio, assim, sabe? E aí o meu amigo se cagalhou. E os caras... E aí tinha umas caixas, cara. Umas caixas de tomate na esquina. E os caras pegaram as madeiras das caixas e vieram pra cima de nós sorrendo. E aí o que aconteceu? O meu amigo que não tinha falado nada fugiu. O machão fugiu e entrou no meu prédio. A gente tava a cerca de 40 metros do meu prédio. E eu continuei caminhando. Porque eu pensei assim, cara, como eu não falei nada, eu não vou temer isso aí. E aí o que eu vi? Os meus amigos dispararam. 2 caras passaram correndo e eu olhei pra trás, eu fiz a conta, faltou um cara. Na hora que eu olhei pra trás pra ver onde o cara explodiu uma mão, cara, grande nos meus beiços, né? Eu não sei se vocês já levaram um soco bem dado na cara, na boca, principalmente. Parece que alguém na hora bota um ovo cozido entre a tua boca, sabe? Entre o teu lábio e o teu dente ali. Parece que alguém bota um ovo cozido na hora, assim. Cara, foi uma explosão na boca. E o que aconteceu? Na hora que o cara explodiu um soco na minha boca, eu usava óculos, meu óculos voou pra rua. E eu fiquei muito preocupado com o meu óculos. Meu óculos era a minha vida, né? Eu só enxergava com óculos. E eu fui pra rua pegar meu óculos. Eu fiquei preocupado com isso. Eu não fiquei preocupado com a briga. Quer dizer, com o soco com o cara. Eu fui correndo na rua pegar meu óculos. E eu peguei, botei meu óculos, olhei e o cara tava naquela formação clássica de lutinha, com os braços girando, assim, sabe? E eu peguei exatamente, assim. Balançando o corpo. E eu olhei pro cara e falei assim, cara, tu tá louco? Olhei pro cara assim. E o cara me olhou, assim, tipo assim, ele viu que eu não ia brigar, né? E aí o cara assim, como assim, eu tô louco? Nós estamos brigando. Assim, não estamos brigando, cara. Tipo assim, sabe? Foi o meu amigo que falou. E aí o cara ficou me olhando assim, e aí eu pensei, agora eu apanho mais o cara, né? E aí o cara assim, o teu amigo cagalhão que entrou no prédio? Sim, ele vai atrás dele. E ele falou assim, não vou atrás dele aqui. Sabe, isso aqui, esse soco na boca, sabe pra que é? E eu olhei pra ele assim, não, pra quê? É pra te escolher melhor as tuas amizades. Deixou uma lição de moral. Eu com um novo cozido na boca, sangrando, né? Quase perdi o meu óculos, é uma lição de moral. Realmente, cara, eu depois desse episódio, assim, eu revi essa amizade, assim, sabe? Porque esse cara era um cara que era metido há muito tempo. Ele já tinha nos colocado algumas encrencas, mas eu nunca tinha apanhado pra ele, né? E aí eu cheguei no meu apartamento e falei, cara, vão embora vocês dois, não quero falar com vocês. Chega. Aí deitei com a boca toda cortada, assim, cara, porque o lábio bateu nos dentes. Foi um horror. Pelo menos eu sei que quer levar um soco bem dado na boca. E não foi um mata-cobra, tá, Brian? Não é um mata-cobra. Foi uma botada, foi um cruzado mesmo, de direita na boca. Uma bocha. Essa é a palavra certa, uma bocha na boca. É isso. E essa foi a segunda briga que eu me meti na vida. Porque brigar pra mim certamente é apanhar. Assim, eu vou apanhar. Se eu me meter numa briga, eu vou apanhar. Então, é melhor evitar qualquer tipo de briga. Já fugi de algumas brigas correndo. Eu tenho uma certa velocidade correndo, né? Então, escapei de algumas surras assim. Mas geralmente porque algum amigo meu tinha falado alguma coisa. Entendi. Geralmente é isso que acontece. Quando o cara que não é bom de briga tá numa briga, é porque alguém colocou ele lá. Ele não entra sozinho. Olhando pra ti, Brian, certamente tu não brigou muito, né? Ou apanhou muito. Não, eu nunca briguei com ninguém. Mas eu já tive situações em que deu vontade, mas eu falei, putz, eu vou apanhar se eu entrar nessa briga, eu não vou. É o que eu penso. Cara, é isso que eu fiz karatê, né? É uma coisa estranha. Eu fiz karatê quando eu era criança. Foi a maior cagada da minha vida. Eu entrei no karatê com 5 anos de idade. Eu cheguei em Alegrete, continuei com karatê. Cheguei na faixa verde com 12 anos de idade. Cara, eu seria faixa preta com 18, sabe? Com 39 eu estaria sei lá, no 10º dan, que é assim no karatê. Primeiro dan, segundo dan, sabe? E eu abandonei, cara. E o meu pai deixou que eu largasse pra jogar bola, assim, sabe? Na real, foi uma grande cagada na minha vida, assim, ter largado o karatê. Mas às vezes eu acho que é melhor, cara, porque hoje eu faço boxe. Eu nunca tinha feito nenhuma arte marcial até então. Então eu acho que hoje, se eu tivesse numa situação de briga, eu ia me sentir mais confiante a brigar e provavelmente por causa dessa confiança eu ia apanhar mais ainda. Mas aí é que tá, Brian. Quando tu faz uma arte marcial, a última coisa que tu faz é brigar. Porque ela é um confronto, assim, né? Mas agora, se precisar, nós estamos aí, entende? Eu lembro disso, assim, no karatê. Na real, eu não briguei com esse cara, talvez por todos os meus anos de karatê. Porque eu fiquei 7 anos no karatê.
ser. tipo assim, primeiro porque eu olhei pro cara que era maior que eu, certamente se fechasse uma pauleira ali eu ia apanhar, né? O meu karatê não ia salvar, até porque eu já tinha abandonado o karatê há mais de 10 anos, né? Agora... E o cara também não tava sozinho, né? Porque aí os outros dois voltaram, né? Eu ia levar uma camaçada de pau na real, né? Ia ser uma galera. Mas aí eu consegui escapar, graças a Deus. Muito bom. Falando ainda de noite aí, da tua história, essa saída de festa, tem uma história aqui de um show que alguém mijou no teu capacete, tu sabe disso? Triste, lembra cara. disso? Essa história é muito triste, cara. Essa história, assim, é porque essa história mostra a maldade humana, né, cara? Como os seres humanos são maldosos com outras pessoas, e principalmente pessoas que elas não conhecem. A revolução da minha vida foi comprar uma motinha. Desde então eu tenho moto. Em 2005, eu juntei um dinheirinho e comprei uma Honda Bis. Cara, a mobilidade urbana que eu ganhei foi gigantesca, assim, né? Porque eu saí do ônibus pra andar de moto. E aí eu tive... Sim, e a Bis dá de botar em qualquer lugar, né? Tu para em qualquer canto. Aí eu fui da Bis pra Lid, da Lid pra PCX, e hoje eu tenho uma SH, sempre da Honda. Atenção, rolou um merchan agora aí. Rolou um merchan, né? Atenção, Honda, querem ajudar o Brian aí, vamos botar um dinheirinho. Aí aconteceu o seguinte, tá? A primeira moto foi a Bis, e aí eu fui pra uma festa que aconteceu em Porto Alegre, que foi uma coisa meio estranha. A festa foi um terreno grandão, e era um trio elétrico e andava dentro desse terreno, que era uma festa da antiga Rádio Cidade. E eu fui lá porque era uma rádio irmã nossa aqui, né? Porque é uma rádio do Grupo RBS, ela até não existe mais, hoje existe uma outra rádio com a mesma temática, que são músicas populares, que é a 92, mas até então a Rádio Cidade era a rádio que existia pra isso. E eu fui nessa festa, tinha um show do Babado Novo, só pra ter uma ideia. O Rádio Leite tava no Babado Novo. E aí, cara, eu encontrei uma menina que eu tava ficando lá. E aí, Brian, o que conta de importante nessa história? Eu tava com a autoestima muito elevada, porque eu fui sozinho com 2 capacetes. Eu achava que eu ia pegar alguém na festa e ia levar que tu ia voltar com alguém. Só que na Bis, tu conseguia, dependendo do tamanho dos capacetes, tu conseguia guardar 2 capacetes dentro do baú, mas dependia do tamanho dos capacetes. E aí, os capacetes que eu tinha, tu ficava pendurado fora da moto. O que aconteceu? Eu fui lá na festa, casei na festa com uma menina que eu já tava ficando, convidei ela ir pra minha casa pra gente fazer sexo enlouquecidamente, né? Ela aceitou o convite e aí eu cheguei. Que beleza. Eu cheguei na moto, abri o baú, segurei o capacete com o meu joelho, assim, dei o capacete que estava dentro pra ela e aí, sem olhar, eu peguei o capacete que estava fora e botei na minha cara e escorreu 1 litro de mijo na cara. Só que aconteceu o seguinte, não tava chovendo, tá, Brian? E aí escorreu de molhar as sobrancelhas, cara. E eu senti que era mijo na boca, sabe? Na hora que chegou um líquido na minha... Porque eu pensei que podia ser água, né? Então, imagina, o cara mijou ali às 4:30 da manhã, ele mijou toda a cerveja. Ele mijou muito o capacete. E aí o que aconteceu? Eu fiquei em silêncio. Eu não falei pra guria que eu tinha levado um banho de mijo. Ela viu que tinha água, ela pensou que era o sereno, sei lá o que aconteceu. E aí eu botei e fiquei quieto, porque assim, eu não posso, eu vou perder a guria. Né? Eu vou perder a guria. A guria não vai querer ficar com o cara mijado. O que vai acontecer? Eu vou chegar em casa e falar, vamos pro banho nós dois, né? Eu ia fazer um climão no banho, assim. Só que acontece o seguinte, cara, eu saio com a moto pela Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Isso aconteceu na frente do aeroporto, tá? Um terreno que nem existe mais hoje, tem uns prédios lá. Acho até que era o terreno onde tem hoje o Pepsi Stage lá. E aí eu chego, na metade da Farrapos, 2 caras começam a me perseguir de moto. Ah, meu Deus. E eu entrei pra uma rua lateral, onde tem uns travestis, e voltei pra Farrapos, os caras entraram junto e vieram. E aí os caras notaram que eu tinha notado que eles queriam me assaltar. E eles chegavam e começaram a dar coice na gente, pra roubar a moto. Não acredito, cara, que merda. Não sei se tu conhece Porto Alegre, a gente chega na Farrapos, e aí a gente faz a volta ali na Farrapos, na rodoviária, pra pegar o túnel de Porto Alegre. Quando eu entrei no túnel, eles estavam junto comigo. E aí eu acelerei no túnel, eles colaram, o cara de trás tirou um revólver pra nós parar, e eu peguei e freiei completamente, a guria já gritando, chorando, dei a volta no túnel na contramão e entrei na Mauá de volta, assim, na contramão, tipo, cara, assim, ó, na boa, missão impossível. Tudo isso mijado. Completamente mijado. E aí a gente conseguiu escapar. O que aconteceu? A guria chorava copiosamente na garupa da moto. Eu fiz uma coisa completamente louca, né? Consegui deixar os caras no túnel lá. Cheguei em casa pensando que eu era o super-homem, que eu tinha, né? O Jason Bourne, assim, tipo assim, pô, eu fiz uma coisa máscula, né, cara? Uma coisa... Sabe, assim, uma coisa cinema, assim. A guria não conseguia parar de chorar nervosa, ela foi pro banho, eu fiquei mijado esperando ela no banho, ela não deixou eu entrar. Eu tive que chamar um táxi pra ela, não existia Uber naquela época, ela foi pra casa dela, eu não transei, eu fiquei todo mijado, e aí essa história. Essa história complexa, assim, eu todo mijado, sem transar, sabe, com a autoestima elevada, levando 2 capacetes, mas eu não sei se vocês já colocaram um capacete. Façam isso em casa, pega um capacete, mije nele e coloca. Mas mije, não é o mijo normal, é o mijo da noite. O mijo da noite. Dá uma segurada do dia, passa o dia sem e dá-lhe de noite. É isso que aconteceu. Não comi ninguém. Até por consequência, assim, depois, mais tarde, assim, a gente acabou até namorando, né? Um beijo pra Luísa, tá nos escutando. Eu nem sei se a Luísa sabe que naquela noite eu tava todo mijado. Não sei mesmo.
Não sei. Foi tu todo mijado e ela toda cagada, coitada. Não literalmente, né? Mas eu literalmente, no caso. Porra, demais, cara. Acho que das histórias que a galera mandou aqui, essas são as principais, assim, não sei se tu pensou em algo mais. Cara, a galera pede muito pra gente contar uma história clássica do Pretinho que aconteceu em Criciúma, né? A balada do Pretinho em Criciúma. Tá, Só boa. que essa história eu não posso contar, porque essa história tem crimes. Ela tem vários crimes. A gente vai... Mas eram crimes que já eram crimes na época? Sim. Ou são daquelas coisas que hoje em dia não pode Eram mais? crimes da época de Jesus Cristo. Tem crimes dos 10 mandamentos ali, né? Então, infelizmente, eu não tenho como expor essa história. Por isso que é uma história que ela é meio assim, ela envolve coisas assim, horríveis assim, dos seres humanos, assim, sabe? Entendi. Muito pior do que mijar um capacete, diga-se passagem. Faz sentido, pior que perder a perna na Segunda Guerra. Quando a gente prescrever, ela não prescreveu ainda essa história. Não, já prescreveu. Mas assim, é tão pesado que eu acho que os caras vão achar de novo. Um dia que eu contar essa história, os caras vão achar de novo um crime lá e eu posso ir preso. Eu e talvez alguns colegas meus. Então, Brian, eu falo um dia numa mesa de bar pra ti e tu vai entender o porquê que eu não posso contar essa história da balada. Mas assim, vamos lá. Cara, sabe se beber não case, quando eles olham a máquina no final? É muito pior que aquilo. É muito mesmo, pior, então. Muito pior. Pode crer. Cara, porra, obrigado por ter aceitado participar do podcast. Se quiser deixar algum recado pra galera, algum projeto teu pra o pessoal acompanhar, ou como te encontrar nas redes sociais, qualquer coisa. A gente estava acostumado a achar que produtos de qualidade de áudio estavam nas rádios, o que definitivamente estão. Tanto é que rádio é uma coisa que não para de crescer no Brasil. O brasileiro adora áudio, adora pessoas contando histórias, ou contando fatos reais, ou dando opinião. A dica que eu dou é ouvir isso que o Brian faz, ouvir o que o Alexandre Níquel faz, ouvir o que o Lucas da Fresno tá fazendo agora, e mais diversas pessoas. Esse manancial de podcast tem muita coisa legal ali, sabe? Tem muita coisa de qualidade, não só de comédia, de coisas mais sérias, de coisas de histórias, e eu gosto de podcasts focados como esse teu, assim, sabe? Eu quero ouvir alguém que conte histórias aqui, sabe? A gente acaba se apaixonando por isso, sabe, cara? Então a minha dica é essa, assim, é entrar nas listas, assim, e não só dos mais lidos, assim, ter paciência, sabe? Que tem produtos de áudio que é tipo sushi. A primeira vez que tu vai não é tão legal, mas depois tu começa a escutar e fica legal. Então, ouçam podcasts. Legal. É isso que eu tenho pra falar. Show de bola. E agora tem como ouvir no Spotify, o Potter Entrevista tá lá, inclusive muito bem ranqueado. Acredito um pouco que isso se deva do fato de tu vir de uma mídia diferente, né? A galera que ouve rádio, que te conhece de outros lugares, tem no Spotify uma facilidade muito grande de encontrar o conteúdo que tu faz e outros podcasts também. Então, parabéns pelo Potter Entrevista tá tão bem ranqueado lá. E eu acho que o Spotify é meio que um caminho pra isso que tu falou, assim, da galera começar a descobrir coisas novas e coisas não tão conhecidas também, que é muito massa. Certamente. Eu vou te deixar uma sugestão, tá? Pra te ligar pra um cara, que é um cara que tá com a gente agora aqui, entrando aqui, que é o Nego Di, tá? Eu vou te dar o contato do Nego Di, tu vai ligar pra ele, certamente o Nego Di vai ter histórias pra te contar. Show de bola, fechou, cara. Valeu, meu. Valeu, brigadão. Boa tarde pra ti e bom trabalho. Até mais. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. As histórias do Potter são sempre sensacionais. Algumas delas eu já conhecia, outras eu não lembrava se por acaso conhecia. Mas enfim, o Potter é demais. E tava um pouco de barulho lá. Aparentemente ele tava no escritório da Atlântida. Eu percebi que tinha muita gente falando. Teve uma hora até que alguém interrompeu lá e respondeu um negócio que ele não sabia. E que bom que respondeu, porque eu também não saberia. Então foi tudo bem. Realmente foi um episódio com um pouco mais de barulho. Eu acredito que algumas pessoas vão comentar isso, mas as histórias do Potter compensaram qualquer coisa. Então, espero que não tenha incomodado demais a vocês aí, mas eu me diverti demais. Eu gosto muito do Potter, ele é um cara muito gente boa. Vamos ver se rola essa participação do Nego Di aí. A galera que é do sul do Brasil com certeza sabe quem é o Nego Di. Eu já até falei com ele uma vez, o próprio Cosma me passou o contato do Nego Di, mas a gente acabou não conseguindo encaixar as agendas ali pra gravar. Vamos ver agora se com essa força do Potter aí rola. E o Nego Di com certeza é um cara que tem muita história muito massa pra contar pra gente. Então, beleza. Esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você for um assinante, amanhã nos vemos de novo, ou então na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma história. Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.